Sou Renata Rea, nutricionista, apaixonada por alimentação e suplementação. Esse hoje em dia é o centro da minha vida, com certeza. Adoro esse assunto, estudo, faço muitos cursos, pós-graduação, mastermind, então eu estou todo dia, acordo e vou dormir pensando em suplementos. Também sou fundadora de uma empresa de suplementos chamada Sou Vital. Daqui a pouco eu apresento o meu produto para vocês, mas o mais importante hoje é a gente desvendar alguns mitos sobre suplementação. Eu vou começar com um suplemento que é o Whey Protein, que é um suplemento que é mal compreendido por muitos. O Whey Protein é simplesmente uma forma de proteína isolada. Ele é um alimento, ele é derivado de leite. São 3 tipos de Whey Protein. Nós temos o Whey Protein hidrolisado, que é o mais caro e o mais fácil de digerir, mas ele só é recomendado para pessoas que realmente têm um problema de assimilação. O isolado, que é o Whey Protein mais usado, que ele já tem baixa lactose e ele é o mais recomendado para a maioria dos públicos e ele é o grande aliado em termos de suplementação na construção de músculos. E temos o whey concentrado, que é um whey que tem um pouquinho mais de lactose, então algumas pessoas podem ter intolerância gástrica, podem se sentir estufadas. Então eu sempre recomendo que vocês comecem a testar pelo whey protein isolado. Aí o mito, o whey protein causa pedra nos rins, o whey protein causa problemas renais. Não, ele não causa problemas renais. Ele é um alimento bem tolerado e quando você vai não recomendar um suplemento proteico quando a pessoa já tem problemas renais, tá? Outro mito do Whey Protein, que o Whey Protein engorda. Ele tem as calorias de uma proteína como qualquer outra, como um peito de frango, né? Então a quantidade de calorias dele é a quantidade de calorias que um alimento com proteína teria. E ele é um aliado excelente nessa época de uso das canetinhas emagrecedoras, porque muitas pessoas não conseguem assimilar alimentos e elas acabam usando o suplemento para fazer a função da proteína. Todo mundo precisa? Não. Quem tem uma alimentação já balanceada em termos de proteína, não precisa suplementar, mas ele é um aliado importante para essas populações que têm baixa digestibilidade. Então, até crianças podem usar, idosos podem usar. E ele é, eu diria que o número 1 dos suplementos em termos de proteína. O suplemento número 2, que também está todo mundo usando, é creatina. Então, vamos falar de creatina. A creatina é um suplemento excelente para a maioria da população também. E assim como o whey, é mito que ela dá problema nos rins. Ela não causa problema nos rins. Não cai cabelo. A história do cabelo é bem legal, porque eles fizeram um único estudo com jogadores de rugby. Um estudo antigo, que nunca foi replicado. E esses jogadores tinham um aumento de um hormônio masculino, provavelmente por outras causas. E acabaram extrapolando esse estudo e dizendo que a creatina fazia cair cabelo. Então, creatina não faz cair cabelo. Qual o benefício da creatina? A creatina traz água para dentro do músculo. Quando ela traz água para dentro do músculo, ela aumenta a potência dele. Ela é como se fosse um combustível para o músculo funcionar melhor. É um suplemento que hoje em dia está super difundido, ele é um dos mais pesquisados, então não precisam ter medo de usar a creatina. É claro que existem algumas individualidades, algumas particularidades e tem pessoas que podem não tolerar, mas em geral a creatina é um suplemento super bem tolerado. Sim, e também como todo suplemento, gente, a gente tem que pensar que ele não serve para uma coisa só. Então, se a creatina faz bem para gerar energia dentro do músculo, ela faz bem para gerar energia para todo o corpo, inclusive para o cérebro. E como isso funciona? A creatina, a gente tem uma moeda energética no corpo que se chama ATP. E esse ATP, quando você gasta muito, você fica sem energia celular em todas as células do corpo. A creatina ajuda essa moeda celular a se refazer. Então, ela aumenta o ATP dentro das células. Isso faz com que você tenha mais energia nos músculos, no cérebro, na pele. Ela até para isso é bom. Ela também serve até para as células da pele. Outro suplemento super polêmico no momento é a vitamina D.
Então, será? Vitamina D, quanto mais melhor? De forma alguma. Vitamina D é um suplemento que precisa ser controlado o uso dele. A forma correta é você ter um exame sanguíneo de vitamina D e também de PTH e cálcio. PTH é um paratormônio, é um hormônio que as células da paratireoides produzem. O que ele faz? Ele tira cálcio de dentro dos ossos para equilibrar o que você tem no organismo circulando. O que acontece quando você tem muita vitamina D? Você causa hipercalcemia, você aumenta muito a absorção de cálcio. Quando você aumenta a absorção de cálcio, se isso fica extrapolado, você pode ter aí sim você pode ter problemas renais, você pode ter problemas de coração e pode ter a hipercalcemia, então o depósito de cálcio em células do corpo. Então a vitamina D é um suplemento que tem que tomar muito cuidado. Mas, bom, agora você me assustou. Você vai falar para mim que eu não posso tomar vitamina D? Pode tomar vitamina D, desde que a sua vitamina D esteja ali com o limite de 60 no exame, 60 nanogramas. Você não pode, por exemplo, se você tiver com 80, 100, você já tem que ver como é que está teu PTH. Se o PTH estiver muito baixo, é sinal que você está com muito cálcio. Então precisa tomar bastante cuidado, tá? E acho que é um dos suplementos hoje em dia que eu acho mais perigosos de ser tomado de maneira aleatória. Então você vai na farmácia, compra o suplemento, ele é muito fácil, ele é fácil acesso, ele não é caro e você acaba tomando dosagens que muitas vezes vão causar realmente problemas. Então vamos ficar atentos para não ter esse tipo de problema. Outro suplemento super difundido, que é um suplemento maravilhoso, é o ômega 3. Quais as questões com ômega 3? Qualidade, pureza, é um suplemento que tem que ter selo, tem um selo chamado IFOS, que é um selo de pureza. Ele tem vários benefícios, ele é um anti-inflamatório super poderoso. E como a gente pode pensar o ômega 3 dentro da nossa vida? A gente pode pensar no ômega 3 para toda a parte de glicemia, como anti-inflamatório. Ele é um tratamento para diminuição de triglicerídeos. Então, se você tem triglicerídeos altos, uma dosagem maior, mais alta de ômega 3, que isso tem que ser prescrito por nutricionista ou médico, uma dosagem maior vai auxiliar na redução dos triglicerídeos. Ele é composto de duas partes, ele é composto do EPA e do DHA. O EPA é mais utilizado para a parte de depressão, humor e saúde cardiovascular. E o DHA é mais utilizado, mais indicado para a parte de saúde cognitiva. Então, o DHA já é considerado uma prevenção para a doença de Alzheimer. E você tem que prestar atenção nas frações, porque tem ômegas que tem mais EPA, tem ômegas que tem mais DHA. Então, é interessante você ver as frações e ver a dose recomendada para o caso, para o seu fim. Então, se o seu fim é tratar a depressão, tem que ter mais EPA. Se o seu fim é prevenir a doença cognitiva, DHA. Um bom ômega vai ter uma quantidade equilibrada de EPA e DHA. Então, a gente pensa mais ou menos 500, 600 de EPA para 300, 400 de DHA. E é um suplemento excelente. Outra questão com ele é desconforto gástrico, mas existe já o ômega gastroresistente. Ele vem numa cápsula já que não é aberta no estômago, ela é aberta somente quando chega no intestino. Então ele inibe até aquele retrogosto, aquele vai e volta, que a gente fica às vezes com aquele gosto de peixe na boca. É um suplemento super bom, super estudado. Teve uma polêmica algum tempo atrás que ele pode causar fibrilação arterial, né, que é uma doença, um problema de coração. Mas foi muito específico e foi com ômegas que não houve teste de qualidade. Foi uma pesquisa que fizeram somente com perguntas na Inglaterra para saber se aqueles pacientes tinham usado ômega e tinham tido problema. Então não é um estudo duplo cego, randomizado, que é um estudo que é feito num ambiente mais controlado. Então, quem não tem problema de coração não tem por que se preocupar com a ingestão de ômega. E um dos grandes mitos é que o ômega também ele é gordura. Então, se você tomar ômega, será que você vai engordar? Não vai engordar, você pode tomar ômega desde que ele esteja dentro da dieta e que sua dieta esteja controlada.
Vamos para a glutamina, que é outro suplemento que é muito mal compreendido. Muitas pessoas tomam glutamina com a intenção de aumentar a massa muscular. A glutamina é isolada, não faz aumento de massa muscular. Quais são os casos de maior recomendação de glutamina? É síndrome do intestino irritável, padrão diarreia. Para quem tem diarreia, para quem tem doenças inflamatórias intestinais, colite, doença de Crohn. E para quem tem intestino permeável. O que é o intestino permeável que muita gente tem? O intestino permeável é quando você tem a parede do seu intestino está prejudicada. Então você tem o seu epitélio intestinal, sua pele do intestino precisa de um tratamento. E esse tratamento pode ser feito com a glutamina. Ela não precisa ser de uso contínuo, ela pode ser de uso pontual, não é um suplemento que precisa estar presente todos os dias. E outro mito da glutamina, né? Vamos ver se é mito ou se é verdade, é que a glutamina age em imunidade. Ela age em imunidade de maneira indireta. Ela age em imunidade justamente por estar tratando o epitélio intestinal. Tá? Oi? Ela não é para ser usada, não é uso contínuo. Você pode usar, o ideal é que você faça ciclos, você pode usar 2, 3 meses, depois você faz uma interrupção e acaba usando de novo mais 2, 3 meses. Vamos falar agora de outra polêmica, né, que até com o produto que eu trabalho, que é o colágeno. O colágeno, tem muitas polêmicas em torno do colágeno, existem muitos tipos de colágeno. Então eu vou começar falando do colágeno mais simples, que é o colágeno hidrolisado, que é o colágeno que a gente vê vendendo por aí para fazer composição de proteína dentro da dieta. Será que ele é a melhor forma de aminoácidos para a dieta? Não é. Ele não tem o perfil de aminoácidos suficiente para estimular o crescimento muscular. Então, quando a gente usa o colágeno, quando a pessoa que não pode usar outros suplementos precisa de um complemento, então o colágeno entra para complementar uma refeição que ela faça. Por exemplo, eu como de manhã muito pouco, não consigo comer, como 2 ovos ou como um ovo, não tenho a proteína suficiente que eu preciso. Você entra com o colágeno, ele faz um aporte proteico e você conta com as proteínas do outro alimento para fazer esse estímulo de síntese proteica muscular. Então é uma opção complementar, mas ele jamais vai substituir a potência de um whey protein. Depois, outro tipo de colágeno é o colágeno UC2, que é o colágeno para articulações. Esse colágeno para articulações funciona de maneira diferente, estimulando o corpo a produzir o próprio colágeno. Ele é uma capsulinha pequenininha, é um colágeno que pode ser usado todos os dias, de forma contínua, e ele também é muito interessante. O tipo de colágeno que eu trabalho é o colágeno Verisol. E por que eu decidi fazer um suplemento à base de colágeno, se tem tanta polêmica em torno dele? Existem sim pesquisas com peptídeos de colágeno hidrolisados e de baixo peso molecular, que é o caso do colágeno Verisol, estimulando o seu corpo a produzir colágeno. Não é que ele vai repor o colágeno do seu corpo, porque esse é um grande erro. Ele estimula. Quando ele não funciona, quando a pessoa tem uma dieta muito ruim, se a pessoa não tem uma dieta boa e toma colágeno, não adianta esperar que isso vá fazer benefício em pele, cabelo e unha, porque esse colágeno vai ser absorvido para outro lugar. Então, numa dieta que tenha a proteína ajustada, o colágeno tem um impacto positivo, ajudando o seu próprio corpo a produzir o colágeno. Mas, o que é muito importante, ele não funciona sozinho. Primeira coisa que ele precisa para funcionar é de vitamina C. Mas epitélios precisam de outras vitaminas para serem regenerados. Eles precisam de vitamina A, eles precisam de zinco. Se você não tem zinco e vitamina A, você não está regenerando epitélio. E no meu produto, vou falar um pouquinho dele, tem 16 ativos, eles atuam em 5 áreas, mas eles, para resumir, eles atuam na matriz celular, eles atuam como antioxidantes, então diminuem manchas e ajudam as células a funcionarem melhor. Ele atua também estimulando o corpo a se regenerar e é uma combinação que eu falo que é uma combinação perfeita. A gente conseguiu uma expertise chamada DermaSync, onde os 16 ativos conversam entre si e atendem esses conjuntos necessários para que você tenha realmente benefício.
E quando a gente pensa em benefício, gente, de energia, a gente pensa em energia para todas as células, inclusive para as células da pele, para a regeneração das unhas, para a regeneração do cabelo. E por que ele atua em regeneração capilar? Porque ele não atua somente na regeneração do fio, mas ele atua na regeneração do couro, que é muito importante quando a gente fala de cabelo. Então é um produto que eu confio muito e foi o primeiro produto que eu resolvi lançar, porque é o primeiro produto que eu dou no meu consultório para todas as minhas pacientes. É o produto que eu falo que é uma base que toda mulher precisa tomar. Mulher madura. Mulher madura não, eu diria que mulher 25 mais já pode tomar. E o que é interessante? O colágeno, uma das melhores funções dele é para reparação de epitélio intestinal. Então, nos tratamentos de intestino, que é outra área que eu atuo bastante, que é a área de saúde intestinal, a gente usa colágeno para regenerar epitélio intestinal. E ele ajuda também nesse processo de permeabilidade intestinal, para quem tem muita diarreia, para quem tem constipação, ele ajuda a regenerar o epitélio do intestino também. Vou pegar minha colinha, gente, porque a lista é grande. O magnésio, que todo mundo fala do magnésio. Deixa eu pôr aqui o produto. Boa, mamá? Aqui está o Collagen Glow. O magnésio, que é um produto excelente. Eu falo que se a pessoa tomar o meu Collagen Glow, o magnésio e o ômega 3, ela já está super bem suplementada. Magnésio é muito importante para N funções. Ele tem mais de 400 funções no nosso corpo. E eu acho que a principal deles, que a gente tem falado muito, é para a parte cognitiva e cerebral. O magnésio ideal para essa parte cognitiva e cerebral é o magnésio treonato. Ele está bem caro, a gente está até com problema nas farmácias de manipulação, porque ele está em falta no mercado, está tendo um problema de importação, mas ele é excelente para a saúde cerebral. Então, quem tem casos de Alzheimer, de Parkinson na família, é muito importante fazer o uso dele. Outro tipo de magnésio muito interessante que ajuda no relaxamento é o magnésio bisglicinato. Ele é um dos mais frequentes quando a gente utiliza magnésio à noite para dormir. O magnésio para intestino, para constipação, é o magnésio citrato. Ele ajuda, ele traz água para dentro do intestino, fazendo o intestino funcionar melhor. E nós temos outros tipos, mas eu acho que esses são os tipos mais importantes, né? O treonato, o bisglicinato, que pode ser chamado de quelado também, o citrato e também o taurato. O taurato age, como ele é complexado com a taurina, ele age em saúde de coração. Então, bastante interessante também fazer uso dele. E existem compostos onde a gente usa 3 a 4 tipos de magnésio, que eu acho uma estratégia interessante. Importante saber, gente, que a gente tem que ter no mínimo 200 miligramas de magnésio elementar, ou seja, do magnésio em si, para atender esses requisitos todos, tá? As pesquisas de magnésio geralmente não são feitas com esses magnésios que eu falei para vocês, elas são feitas com o magnésio elementar, tá? Isso é importante falar. Eu vou falar também de um suplemento que é muito esquecido, ele às vezes é considerado alimento, mas são as fibras. Qual a importância das fibras? Qual a importância das fibras na saúde, na nossa saúde? O nosso intestino precisa de fibras para funcionar, mas ele precisa de fibras para alimentar as nossas bactérias intestinais. O que a gente tem que tomar cuidado? Existem fibras mais fermentáveis e fibras menos fermentáveis. Para pessoas que estão com problemas, por exemplo, de muitos gases, você vai e compra um suplemento de fibra sozinho. O que pode acontecer? Você pode estar alimentando uma bactéria que está em desequilíbrio e sentir mais desconforto ainda. Então tem que procurar, quando a gente não está se sentindo bem com distensão abdominal, com alguns problemas como esses, vocês procurem fibras que são FODMAP friendly. O que é isso? São fibras que têm baixos FODMAPs, elas não são fibras fermentáveis. Vou dar um exemplo super comum que vocês já devem ter visto, que é o psyllium. O psyllium é uma fibra de fácil acesso que vende em vários lugares. Eu sempre recomendo, gente, não comprar nada a granel solto. Eu gosto que compre sempre embalado a vácuo. Então, existem empresas que têm uma qualidade maior quando você vai comprar o psyllium e elas fazem essa embalagem a vácuo.
Ele pode ser adicionado na dieta, ele tem uma textura um pouco difícil, então às vezes é melhor bater ele dentro do próprio whey protein, dentro de um smoothie, dentro de um suco. Tem gente que consegue misturar com iogurte, comer em cima do mamão. Ele é uma coisa super fácil, super barata para adicionar na dieta. Existem outras fibras que são legais, que é a goma guar. É uma fibra que está em alguns suplementos, ela não é fermentável e ela também é muito legal. E fibras que a gente tem que tomar cuidado. A inulina, para quem tem distensão abdominal, ela vai fazer você sentir um balão, porque ela é uma fibra que alimenta justamente essas bactérias produtoras de gases. Bom, me deram 10 minutos, então nesses 10 minutos eu vou falar de coisas de inovações para vocês. Provavelmente pouca gente aqui já ouviu falar desses suplementos inovadores. Tem um que é mais conhecido, que até eu tenho no Collagen Glow, que é a coenzima Q10, mas os outros são novidades. A coenzima Q10 é um super antioxidante poderoso. A gente não pode tomar achando que ela vai gerar energia instantânea, mas ela gera energia celular, ela tem que ter uso crônico, tem que ser a longo prazo, mas ela é excelente e um suplemento que eu diria que é indispensável. Antes eu falava 30 a mais, hoje em dia com o grau de tensão e de estudo que os jovens têm, eu acho que é um suplemento até interessante para ensino médio para frente. Para quem faz faculdade, é um suplemento que ajuda sim a melhorar foco, concentração, energia celular e de todas as células. Mais uma vez, como a creatina, ele é um parceiro legal para a creatina. Ele ajuda a aumentar energia em todas as células. Outro parceiro legal dele é um suplemento, chama-se PQQ, que é um antioxidante maravilhoso que faz uma coisa incrível. Ele melhora as mitocôndrias, ele melhora o que a gente chama de nova gênese, de formação de novas mitocôndrias. E ele pode ser usado em associação com a coenzima Q10. Então aqui tem, as amigas já olham para mim e falam que eu adoro as mitocôndrias. Gente, eu amo as mitocôndrias, eu sou apaixonada por elas. As mitocôndrias são a nossa, eu diria a nossa usina de energia. É onde a gente produz energia. E por que é tão importante cuidar com carinho das mitocôndrias? Porque a gente judia delas com estresse oxidativo, a gente maltrata as mitocôndrias direto. Então, todos os dias você tem que pensar. Você lembra da Renata e fala, vamos cuidar das mitocôndrias. E para cuidar das mitocôndrias, a coenzima Q10 e o PQQ são ativos assim sensacionais. O PQQ ainda não é um ativo que a gente consiga comercializar fora de farmácias de manipulação, mas em farmácias de manipulação ele é feito. Ele não é um suplemento complicado. Não, se eu não tiver passado numa consulta, não posso tomar. Pode, de 10 a 20 miligramas por dia. E é um dos suplementos que eu sou bastante fã, tá? Mais novidades para vocês. Essa novidade já está nos Estados Unidos há um tempo, que é uma forma de vitamina B3, é uma forma da niacina, mas é uma forma que ajuda também na produção de energia, que é o Niagen, ou nos Estados Unidos é Niagen ou Truniagen, ou NMN. Finalmente já temos isso no Brasil e a gente não precisa mais ficar importando de fora. No Brasil ele se chama Niagen ou Riagev. O Niagen tem uma dosagem menor e o Riagev uma dosagem maior. Eles ajudam também na produção de energia. Então você vê que a gente vai formando um círculo em volta dessa questão das mitocôndrias, que é o Niagen, é o PQQ, é a coenzima Q10. Eu acho que são suplementos excelentes. O Niagen eu acho mais recomendado já para um público mais velho. Seria um suplemento que a gente chama anti-senescência, anti-envelhecimento, tá? Então é bem interessante. Vamos ver quais novidades mais tem para falar para vocês. Então, quando a gente fala velho, eu penso sempre eu penso em 40 a mais, gente. Já, assim, não se faz um tratamento anti-senescência com 50, com 60. A gente faz um tratamento anti-senescência a partir dos 40, tá? É bem interessante prestar atenção nisso. Outro suplemento anti-senescência maravilhoso é urolitina A. Ela é considerada um pós-biótico. A gente tem o pré-biótico, a gente tem o pós-biótico. Ele aumenta uma substância que chama urolitina, é a substância, o suplemento é o Urolita A.
É um suplemento super precioso. Eu diria que ele é uma cereja no bolo, porque ele é um suplemento caro, mas quem tem familiares idosos que tem problema de cognição, ele é espetacular. Então ele é um pós-biótico, um suplemento excelente também para as mitocôndrias gastas. Então vocês vejam que eu gosto bastante das mitocôndrias, mas as mitocôndrias são a chave do processo de envelhecimento. Então se a gente quiser se manter jovem, a gente tem que cuidar das nossas mitocôndrias. Vai cuidar das mitocôndrias, né? Olha lá, ele tá ouvindo, né? Vamos cuidar das mitocôndrias. E o que a gente, em termos de suplementação, não deve fazer, tá? Eu acho que é uma boa finalização para a palestra. Em termos de suplementação, cuidado com suplementos prontos, eu não vou citar nomes, mas suplementos prontos de farmácia, coisas que você não sabe a procedência, aí mora o perigo, porque às vezes dentro daquele suplemento, um ativo compete com o outro, e isso acontece mais até com os minerais, então você toma um suplemento que você tem intenção de melhorar o seu zinco, o seu cobre, o seu magnésio, o seu ferro, o seu cálcio, e um ativo compete com o outro. O ferro, por exemplo, não pode ser jamais ingerido perto de cálcio. Então, quem tem problema com ferro tem que fazer suplementação, de preferência longe das refeições e com vitamina C, que é o que aumenta a absorção. Tem gente que faz, né, como você precisou, a suplementação não tem desconforto gástrico, não consegue fazer a suplementação via oral de ferro e vai acabar fazendo a suplementação endovenosa. Esse é um dos únicos casos que eu acho que vale a pena fazer suplementação endovenosa, tá? É ferro e vitamina B12, que são vitaminas de depósito, que elas vão ficar no seu corpo. E muito cuidado, gente, na fase, né? Para homens é mais difícil ter deficiência de ferro, é mais comum ter excesso. Mulheres que ainda estão em período menstrual. Muitas meninas, eu atendo meninas às vezes de 15, 16 anos que estão exaustas. É ferro baixo, assim, eu não preciso nem olhar. É ferro baixo, tá em período fértil, menstrua, às vezes não consegue comer direito. O ferro é a primeira coisa que você vai olhar para adolescente, menina, mulheres cansadas. Isso vai se estender até a fase de climatério, até parar de menstruar. Então, climatério, que tem muitas mulheres têm menstruações abundantes. Então, assim, são menstruações maiores da vida, porque o corpo está fazendo força para produzir hormônios. Então, há um desequilíbrio. E essas últimas menstruações causam muita depressão de ferro. Você fica com o ferro baixo. Você ficando com esse ferro baixo, se você não conseguir repor, você vai ficar cansada. Outros casos de ferro baixo, doenças inflamatórias intestinais. Quem tem doenças inflamatórias intestinais precisa sempre ficar de olho em como está seu ferro. E como é que a gente vê ferro num exame? Primeira coisa, muitos médicos não olham o ferro da forma adequada dentro dos exames, porque a faixa da ferritina, que é o depósito de ferro, é muito ampla. Ela começa em 13 e vai até 150, dependendo do laboratório. Quando você tem um exame onde a faixa começa em 13 e acaba em 150, vocês concordam comigo que quem tem 150 não pode ser igual a quem tem 15 de ferro? Então, é importante prestar atenção em manter essa ferritina acima de 50, 60, 70. E tem formas de manter essa ferritina mais alta via alimentação, sim, desde que a mulher não esteja num período fértil onde ela menstrue muito ou não tenha doenças inflamatórias intestinais. Outros mitos que eu acho interessantes é dizer que todo suplemento é xixi caro. A gente tem médicos importantes que falam isso na mídia. Isso é um problema. Tudo bem que eles falam para a grande massa, né? Eles estão falando para uma população mais carente, que vai comprar suplemento, às vezes, de baixa qualidade. Mas a maioria das pessoas, a partir de 30 anos, muitas vezes antes, precisa, sim, de correção de algumas coisas. Vitaminas, minerais, muitas vezes precisa desses suplementos antioxidantes que vão melhorar a energia. E um suplemento que eu não falei ainda, mas que é muito importante, eu vou fechar com a parte cognitiva, tá? Que eu acho que estamos vendo um aumento de casos de Alzheimer, casos de Parkinson, muita gente com pais envelhecendo e a gente vendo isso nas famílias, vendo como essa parte cognitiva fica prejudicada, tá? Então eu vou falar de um suplemento que é o Glucovantage.
a berberina, ele serve não somente para essa parte cognitiva, mas serve para a glicemia. Mas por que eu resolvi falar dele, atrelando ele à parte cognitiva? Porque pouca gente sabe, é falado até que o Alzheimer é a diabetes tipo 3. E a diabetes tipo 3 por quê? Porque quando você tem essa glicose desequilibrada o tempo inteiro no corpo, ela também vai estar desequilibrada no cérebro e ela faz uma inflamação. Quando ela faz essa inflamação, ela aumenta os casos de Alzheimer. Então, glicemia controlada é chave. Mulheres acima de 40 anos, todas deveriam usar algum tipo de controle glicêmico, a não ser que não tenham tenham uma hemoglobina glicada ali de 5,1, tá? Mas se a mulher tiver já a hemoglobina glicada como eu tenho, que é de família, 5,5, 5,6, às vezes 5,7, que no exame vai dar como pré-diabetes, abra o olho desse tamanho, porque isso no futuro pode virar Alzheimer. Então é para cuidar disso. E cuida de todo o resto do corpo, né? Você usar um suplemento que deixa a sua glicemia estabilizada, auxilia no emagrecimento, auxilia na gordura visceral, que tanto incomoda, na barriguinha. E para fechar com outro suplemento de barriguinha, o Morosil, que é um suplemento super famoso que a gente fala, né? Seca a barriga, elimina a barriga. O Morosil sozinho não faz milagre. Ele é bom, ele até atua em fígado, que é super legal, mas ele precisa dos parceiros, que é uma dieta de boa qualidade e precisa também desse controle glicêmico. Eu vou deixar aberto um pouquinho, a gente está acabando, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Eu estou lá no meu stand ali da Solvital, vou convidar vocês para virem conhecer o Collagen Glow, quem ainda não conhece. Suplementos envolvidos com muita pesquisa, muito carinho. Vamos ter outros suplementos em breve. Vamos ter uma linha de suplementos, esse é só o primeiro. E sempre pensando em cuidar da nossa saúde, sem esquecer das mitocôndrias. Obrigada, gente. Obrigada.